Olá! Hoje a gente vai conversar sobre Gênesis, capítulo 28. Vamos usar a tradução Almeida, revista e atualizada da Bíblia Online. O contexto aqui é Jacó, né? Ele tá fugindo. Fugindo depois de ter enganado o pai, Isaque, e o irmão, Esaú, para pegar a bênção da primogenitura. É um momento super tenso, de transição total na vida dele. Então vamos olhar de perto essa jornada e principalmente um encontro divino bem inesperado que acontece. Bom, antes de Jacó sair, Isaac chama ele, abençoa e dá umas instruções bem claras. Isso tá lá nos versículos 1 a 5. Ele manda Jacó ir para Padã-Arã, que era a terra da família da mãe dele, Rebeca, e fala para ele arranjar uma esposa lá, uma das filhas de Labão, tio dele. E tem uma proibição forte: nada de casar com mulheres cananeias. A ideia era manter a pureza da linhagem da promessa, né? Isaac também invoca sobre Jacó a bênção de Abraão, aquela promessa antiga de terra, de descendência julgante e de abençoar todas as famílias da terra. E tem a reação do Esaú, logo em seguida, nos versículos 6 a 9. Ele percebe que o pai não gostava das esposas cananeas dele e que Jacó obedeceu indo para Padã-Arã. Daí, o que ele faz? Vai lá e casa com mais uma mulher, só que dessa vez uma filha de Ismael, primo do pai dele. Tipo, tentando agradar, mas talvez sem entender o ponto principal. Essa questão do casamento é fascinante aqui. Não é só um detalhe familiar, sabe? Isaac está sendo bem estratégico. Ele quer garantir que Jacó continue dentro da linhagem da aliança feita com Abraão. A escolha da esposa era parte do plano divino, assim. E a atitude do Esaú mostra que ele até pode ter sacado a questão da linhagem que o pai valorizava, como diz o versículo 8. Mas a ação dele parece mais uma reação, né? Tipo, não gostou dessas, vou pegar outra de parente. Não parece alinhado com o propósito maior da bênção que Jacó tinha recebido. Isso só aumenta o contraste entre os dois. Exatamente. Bom, aí Jacó pega a estrada, sai de Berseba e vai em direção a Harã. Ele tá sozinho, chega num lugar qualquer quando anoitece, pega uma pedra para usar de travesseiro. Dá para sentir a precariedade da situação, né? E aí vem o ponto central do capítulo, versículos 10 a 15. O famoso sonho de Jacó. Ele sonha com uma escada que está apoiada na terra e o topo chega até o céu, e anjos de Deus subindo e descendo por ela. Essa imagem da escada é muito poderosa, né? Pensa na situação do Jacó, fugindo, culpado de engano, e justamente nesse momento de baixa, ele tem essa visão, uma conexão direta entre o céu e a terra. Não é num templo, é no meio do nada. Os anjos subindo e descendo, isso sugere uma comunicação ativa, um trânsito livre entre o divino e o humano. E no topo da escada, ou ao lado dela, o próprio Senhor aparece para ele. Deus se apresenta. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. E aí ele reafirma as promessas da aliança direto para Jacó. Promete a terra onde ele está deitado, promete uma descendência numerosa que nem o pó da terra, espalhada para todo lado, e confirma que nele, Jacó, e na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E ainda dá uma garantia pessoal muito forte: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra. Essa confirmação direta é fundamental. Apesar de tudo que Jacó fez, Deus está ali dizendo sim, é você o portador da promessa. Interessante que no sonho não tem bronca, não tem repreensão, é pura reafirmação do plano e promessa de presença. Eu estou contigo. Para alguém como Jacó, sozinho, fugindo, essa garantia de proteção e de retorno era tudo, né? Isso mostra como a aliança de Deus segue firme, mesmo com as nossas falhas, com as complexidades humanas. E a reação do Jacó quando acorda é de puro espanto, de reverência. Tá lá nos versículos 16 e 17. Ele fala: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E fica com medo. Quão temível é este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E ele não fica só na palavra, ele age imediatamente. Sim, a ação dele é muito significativa. Ele pega aquela pedra que usou de travesseiro e a ergue como uma coluna.
um memorial sagrado que a gente chama de matzevá e derrama azeite sobre ela. É um ato de consagração, de dedicar aquele lugar a Deus. E aí ele muda o nome do lugar, que antes era Luz, para Betel, que significa Casa de Deus. Ele marca fisicamente aquele ponto de encontro. É um reconhecimento da santidade que ele encontrou ali, onde menos esperava. E para fechar, ele faz um voto. Tá nos versículos 20 a 22. Mas é um voto, assim, condicional, né? Ele diz: se Deus for comigo, me guardar, me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E mais, essa pedra que eu levantei vai ser casa de Deus, e de tudo que Deus me der, eu vou dar o dízimo, a 10ª parte. É um passo de fé, mas ainda com condições, né? Exato. Esse voto reflete bem o estágio da relação dele com Deus naquele momento. Não é uma fé totalmente madura, talvez. Tem uma certa barganha ali, um se, então. Mas, por outro lado, é uma resposta concreta à revelação que ele teve. Ele se compromete com base no que Deus prometeu. Ele está respondendo à promessa divina com a promessa humana. E inclui esse compromisso específico do dízimo, o que é bem notável aqui. Estabelece um princípio importante de reconhecer que tudo vem de Deus. E Betel, claro, se torna um lugar marcante na história dele e do povo depois. Então, resumindo o que a gente viu, Jacó sai de casa com a bênção e as instruções do pai. No caminho, sozinho e vulnerável, tem esse encontro transformador com Deus em Betel. O sonho da escada, a confirmação da aliança de Abraão diretamente para ele e a resposta de Jacó. Medo reverente, adoração prática levantando a coluna e um compromisso, mesmo que inicial, com o voto. E fica uma reflexão interessante que essa história traz pra gente, né? Como que justamente no momento de fuga, de vulnerabilidade total, pode surgir um espaço para revelação, para um encontro tão profundo com o sagrado. O que significa para nós, talvez, encontrar a casa de Deus, essa conexão divina, não só em lugares consagrados, mas na jornada da vida, às vezes nos lugares e momentos mais inesperados. Fica aí pra gente pensar.